O menu da primeira classe do Titanic na última noite contava com 10 pratos. Abaixo estão as receitas adaptadas de alguns dos pratos mais emblemáticos servidos naquele banquete histórico. Receita do consomé Olga, entrada da última noite do Titanic. Ingredientes para o caldo base: 1 kg de carne bovina moída como patinho ou colchão mole, 2 litros de água fria, uma cebola grande picada, um talo de salsão aipo picado, um alho poró apenas a parte branca picado, 4 claras de ovo essenciais para clarificar o caldo, sal e pimenta do reino a gosto, uma folha de louro e ervas finas, tomilho e salsa. Para a guarnição opcional: tiras finas de pepino sem sementes, vieiras grelhadas ou tiras finas de salsão. Modo de preparo: 1. Misture a base em uma panela grande e fria. Misture muito bem a carne moída, a cebola, o salsão, o alho poró, as ervas e as claras de ovo. 2. Adicione a água, despeje a água fria sobre a mistura e mexa bem. 3. Cozimento lento, leve ao fogo médio e mexa até aquecer. Quando notar que a carne e as claras subiram e formaram uma crosta na superfície, pare de mexer. 4. Apure o sabor. Faça um pequeno furo nessa crosta para o vapor sair. Reduza o fogo para o mínimo e deixe cozinhar em fervura bem suave por cerca de 2 horas. 5. Filtre o caldo, com muito cuidado para não quebrar a crosta. Use uma concha para retirar o líquido dourado debaixo. Passe o caldo por uma peneira fina forrada com um pano limpo ou filtro de papel. 6. Finalização: ajuste o sal e a pimenta. O caldo deve ficar totalmente translúcido. Sirva bem quente com tiras finíssimas de pepino. 1. Salmão ao molho mousseline, prato principal de peixe. Ingredientes para o salmão: 4 filés de salmão fresco, 1 xícara de vinho branco seco, 1 xícara de água, uma fatia de cebola, uma rodela de limão e uma folha de louro. Ingredientes para o molho mousseline: 3 gemas de ovo, 1 colher de sopa de suco de limão fresco, 100 gramas de manteiga derretida morna, 1/4 de xícara de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly sem açúcar, sal e pimenta branca a gosto. Modo de preparo: 1. O peixe, em uma frigideira funda. Coloque o vinho, a água, a cebola, o limão e o louro. Deixe ferver. Coloque os filés de salmão. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos. Retire com cuidado e reserve aquecido. 2. O molho base de holandês. Em uma tigela refratária em banho-maria, sem deixar a água encostar no fundo da tigela. Bata as gemas com o suco de limão até espumar e engrossar levemente. 3. Adicione a manteiga derretida em um fio constante e bem fino, batendo sem parar com um batedor de arame fouet até formar um creme aveludado. Retire do fogo e tempere com sal e pimenta branca. 4. Finalização: incorpore delicadamente o creme de leite batido ao molho morno. Sirva imediatamente sobre os filés de salmão. 2. Filets Magnans Lily, prato principal de carne. Ingredientes: 4 medalhões de filé mignon, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de caldo de carne concentrado de preferência caseiro, 1/4 de xícara de vinho do Porto ou vinho Madeira, fatias de alcachofra em conserva aquecidas na manteiga, rodelas de batata cozidas e douradas na manteiga para acompanhar, sal e pimenta do reino a gosto. Modo de preparo: 1. Tempere os medalhões com sal e pimenta do reino. 2. Em uma frigideira bem quente, derreta a manteiga e sele a carne por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, para ficar ao ponto para mal passada. Retire a carne e reserve em um prato aquecido. 3. Na mesma frigideira, aproveitando os fundos da carne, despeje o vinho do Porto para deglaçar, raspando o fundo. Adicione o caldo de carne e deixe reduzir em fogo alto até que o molho engrosse e fique brilhante. 4. Monte o prato colocando as batatas, o filé mignon por cima. Decore com os corações de alcachofra e regue generosamente com o molho reduzido. 3. Punch Romaine, o limpa-palato entre os pratos. Este era um sober alcoólico servido no meio do banquete para limpar o paladar dos convidados. Entre os pratos pesados de carne,
Ingredientes: 2 xícaras de gelo picado, 1 xícara de espumante ou vinho branco frisante, 1/4 de xícara de rum branco, suco de um limão e suco de uma laranja, 2 colheres de sopa de açúcar ou xarope de açúcar, uma clara de ovo batida em neve, estilo merengue decorativo, opcional. Modo de preparo: 1. No liquidificador. Bata o gelo picado, o espumante, o rum, o suco de limão, o suco de laranja e o açúcar até obter a consistência de uma raspadinha fina, slushie. 2. Distribua em taças pequenas de espumante. 3. Na receita original, uma colherada de merengue bem leve era colocada por cima para flutuar. Sirva imediatamente com uma colher pequena. 4. Eclairs de chocolate e baunilha sobremesa. Ingredientes para a massa show: 1 xícara de água, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal, 1 xícara de farinha de trigo, 4 ovos grandes. Ingredientes para o recheio e cobertura: creme de confeiteiro sabor baunilha para o recheio, 150 gramas de chocolate, meio amargo derretido com 1 colher de sopa de manteiga para a cobertura. Modo de preparo: 1. A massa. Em uma panela, ferva a água, a manteiga e o sal. Assim que ferver, jogue a farinha de trigo de uma só vez e mexa vigorosamente, até a massa soltar do fundo da panela formando uma bola. Deixe esfriar por 5 minutos. 2. Adicione os ovos 1 a 1, batendo muito bem após cada adição, até obter uma massa lisa e brilhante que caia da colher pesadamente. 3. Coloque a massa em um saco de confeitar com bico pitanga ou liso grande, e molde bastões de cerca de 8 a 10 centímetros, em uma assadeira forrada com papel manteiga. 4. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 20 minutos. Depois reduza para 180 graus Celsius, e asse por mais 10 a 15 minutos, até dourarem bem e ficarem secas por dentro. Deixe esfriar. 5. Montagem: faça pequenos furos na base, ou corte as eclairs ao meio. Preencha o interior com o creme de confeiteiro usando um saco de confeitar. Mergulhe o topo de cada uma no chocolate derretido, e deixe secar antes de servir. 4. Pato assado com molho de maçã. 7º prato ave. Ingredientes: 1 pato inteiro limpo ou coxas e sobrecoxas, 1 colher de sopa de sal grosso, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 maçãs cortadas em 4 para rechear o pato. Para o molho, 3 maçãs descascadas e picadas, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga e uma pitada de canela. Modo de preparo: 1. Seque bem a pele do pato com papel toalha. Tempere por dentro e por fora com o sal e a pimenta. Recheie a cavidade com os pedaços de maçã. 2. Perfure a pele do pato delicadamente com um garfo sem atingir a carne, para ajudar a gordura a derreter. 3. Asse em forno a 170 graus Celsius por cerca de 2 horas, regando a carne com a própria gordura da assadeira de vez em quando, até a pele ficar bem crocante e dourada. 4. O molho: em uma panela pequena, cozinhe as 3 maçãs picadas com a manteiga, o açúcar e a canela em fogo baixo até desmancharem. Bata com um garfo ou mexon até virar um purê rústico, e sirva com o pato. 5. Aspargos frios com molho vinagrete. 8º prato salada. Ingredientes: 1 maço de aspargos frescos, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de vinagre de xerez ou vinagre de vinho branco, 1 colher de chá de mostarda Dijon, sal e pimenta do reino a gosto. Modo de preparo: 1. Corte a base lenhosa e dura dos aspargos. 2. Cozinhe os aspargos em água fervente com sal por apenas 3 a 4 minutos. Eles devem continuar firmes e verdes. 3. Retire e mergulhe-os imediatamente em uma tigela com água e gelo para parar o cozimento. Escorra e seque bem. 4. Em uma tigela pequena, bata o azeite, o vinagre, a mostarda, o sal e a pimenta até emulsionar. Arrume os aspargos frios em um prato e regue com o vinagrete antes de servir. 6. Pudim Waldorf. 9º prato sobremesa de transição. Uma sobremesa assada clássica da época, rica em frutas secas e especiarias. Ingredientes: 4 xícaras de miolo de pão amanhecido cortado em cubos pequenos, 2 maçãs descascadas e picadas em cubos pequenos, meio xícara de uvas passas escuras, meio xícara de nozes picadas, 4 ovos, 2 xícaras de leite integral, meio xícara de açúcar, 1 colher de chá de essência de baunilha,
uma colher de chá de canela em pó. Modo de preparo: 1. Em uma tigela grande, misture os cubos de pão, as maçãs picadas, as uvas passas e as nozes. Distribua essa mistura em um refratário untado com manteiga. 2. Em outra tigela, bata bem os ovos com o açúcar, o leite, a baunilha e a canela. 3. Despeje o líquido sobre a mistura de pão no refratário, pressionando delicadamente com uma colher para que o pão absorva o líquido. Deixe descansar por 10 minutos. 4. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 a 45 minutos, até que o pudim esteja firme e o topo dourado. Pode ser servido morno ou frio. 1. Canapés de alho poró e queijo. Primeiro prato, entrada fria. Ingredientes: 1 baguete francesa fatiada finamente, 2 alhos porós grandes, apenas a parte branca, picados em rodelas finas, 2 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de queijo gruyère ou emmental ralado, 2 colheres de sopa de creme de leite fresco, sal e pimenta do reino a gosto. Modo de preparo: 1. Grelhe as fatias de baguete no forno, ou em uma frigideira com um fio de azeite até ficarem crocantes. Reserve. 2. Em uma panela, derreta a manteiga e refogue o alho poró, em fogo baixo até que fique bem macio e translúcido sem dourar. 3. Adicione o creme de leite, tempere com sal e pimenta e mexa por 1 minuto. 4. Distribua o refogado sobre as fatias de pão, cubra com o queijo ralado, e leve ao forno para gratinar, até o queijo derreter e dourar levemente. 2. Creme de cevada. Segundo prato, sopa alternativa. No jantar original, os passageiros podiam escolher entre o consomé alga ou este creme aveludado. Ingredientes: meio xícara de cevada em grãos, uma cebola média picada, uma cenoura ralada finamente, um talo de salsão picado, 1,5 litro de caldo de galinha ou de legumes, meio xícara de creme de leite fresco, 2 colheres de sopa de manteiga, sal, pimenta e salsinha picada a gosto. Modo de preparo: 1. Em uma panela grande, derreta a manteiga e refogue a cebola, a cenoura e o salsão até murcharem. 2. Adicione a cevada e o caldo de galinha. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 40 a 45 minutos, até que a cevada esteja bem macia. 3. Se preferir uma textura mais lisa, bata metade da sopa no liquidificador e volte para a panela. 4. Adicione o creme de leite fresco, ajuste o sal e a pimenta, e deixe aquecer sem ferver. Sirva salpicado com salsinha. 3. Cordeiro assado com molho de hortelã. Sexto prato, assado principal. Ingredientes: 1 pernil ou paleta de cordeiro aprox. 1,5 kg. 4 dentes de alho amassados, ramos de alecrim fresco, suco de 1 limão, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Para o molho, 1 xícara de folhas de hortelã fresca bem picadas, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto e 2 colheres de sopa de água quente. Modo de preparo: 1. Faça pequenos furos na carne do cordeiro e introduza pedaços de alho e folhas de alecrim. Esfregue o sal, a pimenta, o suco de limão e o azeite por toda a peça. 2. Coloque em uma assadeira, cubra com papel alumínio e asse em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 1h30. Retire o papel e deixe dourar por mais 30 minutos. 3. O molho: dissolva o açúcar na água quente. Adicione o vinagre e as folhas de hortelã picadas. Deixe descansar por pelo menos 30 minutos, antes de servir ao lado da carne fatiada. Segunda classe: frango ao molho curry com arroz. A segunda classe no Titanic tinha um padrão muito alto, comparável à primeira classe de muitos outros navios da época. O frango ao curry era um prato moderno e popular, entre a classe média britânica. Ingredientes: 1 kg de peito ou coxa de frango cortado em cubos, 2 colheres de sopa de manteiga, uma cebola grande picada, 2 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado, 2 colheres de sopa de curry em pó, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 2 xícaras de caldo de galinha, meio xícara de creme de leite ou leite de coco, sal e pimenta do reino a gosto. Modo de preparo: 1. Tempere o frango com sal e pimenta. Em uma panela grande, derreta a manteiga e doure os pedaços de frango. Retire a carne e reserve. 2. Na mesma panela, adicione a cebola,
o alho e o gengibre. Refogue até a cebola murchar. 3. Adicione o carne em pó e a farinha de trigo, mexendo bem por 1 minuto para cozinhar a farinha. 4. Despeje o caldo de galinha aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. 5. Volte o frango para a panela. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos até o molho engrossar. 6. Desligue o fogo. Misture o creme de leite e sirva acompanhado de arroz branco bem soltinho. Terceira classe. Ensopado irlandês de carne com batatas ao stew. A terceira classe ou alojamento dos imigrantes recebia refeições simples, mas nutritivas e bem servidas, pensadas para sustentar famílias inteiras durante a travessia do Atlântico. Ingredientes: 800 gramas de carne bovina para cozimento como a 100, músculo ou coxão duro cortada em cubos, 4 batatas grandes descascadas e cortadas em pedaços grandes, 3 cenouras grandes cortadas em rodelas grossas, 2 cebolas grandes picadas, 1 talo de salsão aipo picado, 1 litro de caldo de carne ou água, 2 colheres de sopa de óleo ou banha, sal, pimenta do reino e tomilho a gosto. Modo de preparo: 1. Em uma panela de pressão ou panela grande e funda, aqueça o óleo e doure os cubos de carne até ficarem bem selados. 2. Adicione a cebola e o salsão, refogando até ficarem macios. 3. Cubra com o caldo de carne, tempere com sal, pimenta e tomilho. 4. Se usar panela comum, cozinhe em fogo baixo por cerca de 1 hora. Na panela de pressão, cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. 5. Abra a panela, adicione as batatas e as cenouras, e cozinhe por mais 15 a 20 minutos até que os legumes estejam bem macios e a carne desfiando. 6. O amido das batatas vai engrossar o caldo naturalmente. Sirva bem quente acompanhado de pão com manteiga.